Olá pessoal, como combinado, nesta aula estarei iniciando o curso básico de cálculo. E para que entendamos melhor o assunto, estarei demonstrando uma noção intuitiva de como funciona o limite. Então imagine o seguinte, temos aqui essa placa em laranja, ela é uma placa de metal e ela está sendo aquecida. E eu desejo colocar esta placa dentro dessa caixa em azul. E a função que representa a placa é x elevado ao quadrado. Porém eu sei que se a área dessa placa ultrapassar os 25 centímetros quadrados, ela não vai caber dentro dessa caixa. Então eu quero que quando essa placa seja aquecida, ela expanda de maneira que caiba aqui dentro. Não pode chegar aos 25 centímetros de área. Então imagine o seguinte, aquecendo essa placa até os seus lados medirem 4,8, chegaremos no total de 23,04. Uma observação, quando eu me referir à área, eu não estarei falando as unidades de medidas, porém devemos lembrar que a área é sempre centímetros quadrados. Continuo aquecendo, quando seus lados passam a ser 4,9, sua área será de 24,01. Quando ela é aquecida até seus lados chegarem a 4,99, sua área vai ser de aproximadamente 24,90. E representando isso graficamente, queremos valores para seus lados que se aproxime de 5, seja pela direita ou pela esquerda. E dessa forma, eu estou me aproximando do 5 pela esquerda. Se eu quiser fazer uma aproximação de 5 pela direita, eu posso pegar, por exemplo, 5,1 e elevar ao quadrado. E dará 26,01. Agora pegando 5,05, que é menor que 5,1, e elevando ao quadrado, vai dar aproximadamente 25,5. E notem que quanto mais eu me aproximo de 5 agora pela direita, mais nos aproximamos da área de 25 centímetros quadrados. Resumindo, nos limites queremos valores que se aproximem desse. E durante as resoluções de exercícios, notarão que muitas vezes os valores nem chegam a este. Daí falamos o limite tende a esse número e não é esse número exato, ok? Então, como esta é a aula inicial, agora estarei resolvendo alguns exemplos bem simples de limites, depois aumentando o grau de dificuldades, mostrando como funcionam os limites de funções contínuas e descontínuas, ok? E a partir da próxima aula começamos a lista de exercícios. Na letra A temos limite de 3x elevado ao quadrado menos 10 com x tendendo a 5. Esse é o símbolo. Quando aparece o x, com essa setinha acompanhada do valor na frente, quer dizer que o x está tendendo a 5, ok? E no nosso primeiro caso, basta substituirmos onde tem o x por 5. Então o limite da expressão é a mesma coisa que 3, que multiplica 5 elevado ao quadrado menos 10. Primeiro resolvemos a potência para depois da multiplicação. Então ficamos com 5 ao quadrado que dá 25 e 25 vezes 3 dá 75. Desse valor eu subtraio 10. Então o limite de 3x ao quadrado menos 10 com x tendendo a 5 é igual a 75 menos 10 dá 65. Nesse segundo caso, inicialmente estarei fazendo como eu fiz no primeiro caso, onde tem um x eu coloco o número 3 agora, então ficamos com 3 elevado ao quadrado, menos 3 menos 6 sobre 3 menos 3. 3 elevado ao quadrado dá 9, 9 menos 3 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Se o numerador for 0, tudo bem. Porém, o denominador não pode ser 0, e 3 menos 3 dá 0. Quando isso acontece, falamos que o limite não está determinado para o x igual a 3, neste caso. E esse é o caso, se fosse uma função, seria descontínua nesse ponto, e como eu comentei, estarei mostrando nos vídeos posteriores. Como isso não existe, pois é uma indeterminação, devemos recorrer à fatoração neste numerador. Aqui podemos utilizar a fórmula resolutiva, ou seja, a fórmula de Bhaskara, ou utilizar o processo prático, que eu sempre comento, até porque o A aqui vale 1, e isso faz com que fique bem mais simples. O oposto da soma, eu quero dois números, que quando somar dá o oposto da letra B,
E o oposto de menos 1 é 1. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicá-los entre si, dê menos 6, que é o valor da letra C. Eu vou começar pelo menos 2 e o 3. Menos com mais dá menos, 2 vezes o 3 dá 6. E colocando esses valores aqui em cima, menos 2 e 3, menos 2 mais 3 dá 1. Sendo assim, esse trinômio em sua forma fatorada pode ser x, sempre coloco o sinal de menos aqui, e um dos valores que eu encontrei, menos com menos dá mais, então fica x mais 2, que multiplica, novamente eu coloco x, como eu falei, o sinal é sempre negativo, e faço regra de sinal, mais do 3 com menos dá menos, e aqui eu coloco o valor 3. Então, o limite dessa forma fatorada, com x tendendo a 3 sobre x menos 3, é igual ao resultado onde quero chegar. Eu posso dividir esse valor por esse, pois são iguais, e quando eu divido um valor por ele mesmo dá 1. X mais 2 vezes 1 dá x mais 2. Então temos o limite de x mais 2 com x tendendo a 3, após a simplificação, é claro. Agora, onde tem o x, eu posso substituir pelo número 3. E ficamos com 3 mais 2, que é igual a 5. Está resolvida a questão. Eu espero que tenham entendido a explicação. Havendo dúvidas, eu peço que deixe nos comentários. Lembrando que esse é o primeiro de muitos exemplos e exercícios que eu estarei resolvendo. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.